Fala galera, aqui é o J Lima do canal Pobre Investidor, que vai mudar de nome. E bora pro vídeo. Eu vou fazer um vídeo mais rápido possível para não ficar muito longo para vocês, porque eu vou repetindo mais, vocês vão entendendo. Eu vou fazendo um vídeo aqui e já vou mostrando alguns ativos aqui também, tá? Não sei se alguém tiver, que é o HGRU de novo. HGRU de novo você colocar, galera, porque ele está num ponto de suporte, só para vocês entenderem como é que funciona esse tal suporte e a tal resistência. E vamos falar também do XPML 11. Não vou falar de relatório, porque eu não curto muito relatório. Eu só olho bem o relatório quando eu estou assim, não, eu vou fazer a compra desse fundo, aí eu vou fazer uma entrada no relatório. Por enquanto, só a análise gráfica eu fico monitorando, tá? Mas estamos falando de dois fundos excelentes, são dois fundos bons. XPML e o HGRU, tá? Não tem o que reclamar desse fundo. Só que assim, nós estamos em renda variável, de repente o fundo bom se transforma no monstro, né? Então, por isso que sempre tem que estar fazendo análise gráfica dos fundos, porque de repente ele está dando sinal já que tem algum BO ali na frente, tá? E depois eu vou mostrar algum vídeo para vocês identificar também os BOs que tem só olhando na análise gráfica, tá? Então, fica atento aí. Então, galera, vamos falar um pouco aqui do HGRU, né? HGRU, ele é um fundo aqui que eu vou passar para vocês como fazer a entrada nele, tá? E a projeção, né, caindo aqui, que você vai ver também o XPML também, que mostra o ponto de entrada exato para você fazer, tá? Então, é assim, quando você vai fazer um trade, os trades que o pessoal faz, geralmente é nos gráficos de 5 minutos, sabe? 10 minutos ali, que é gráfico com muito ruído, então eles precisam de muita precisão, tá? E aqui também não é diferente, tá? A análise que eu faço aqui é no gráfico semanal, geralmente, ou no mensal. Só que, às vezes você está no gráfico mensal, né? E logo você tem que voltar para o gráfico semanal, que ele dá mais precisão. E se precisar, gráfico de 1 hora também, tá? Se você quer buscar também mais precisão na entrada, o gráfico de 1 hora também ele vai ajudando também. Mas eu uso mais o semanal e o mensal. Mas quando você for fazer, fala assim, eu quero fazer uma entrada mais precisa, né? Nesse ponto aqui ele está mudando ele já está mudando de tendência, uma para alta, outra para baixa, e é isso. Então vamos lá, HGRU, galera, já postei até um vídeo, né, mostrando ele como exemplo também. E aqui, galera, é o seguinte, HGRU, ele começou, aqui teve essa queda, tá vendo? Essa queda aqui foi 2024, que os fundos caíram forte, né? Você sabe, né? O IFIX caiu vou mostrar aqui até a queda do IFIX. Foi essa queda aqui, tá vendo? O IFIX caiu, foi isso aqui do IFIX. Foi uma queda boa, tá? Uma queda não, foi uma correção, tá? Igual hoje, não está acontecendo nada com o IFIX, tá tranquilo. Os fundos imobiliários, tranquilo. Né? Agora, por que tem fundo que desabou mais? Por quê? O IFIX entrou em correção, tá? E quando ele entra em correção, a pressão vai ser forte, tá? Não tem jeito. E aqueles fundos que já dão problema é potencializado mais ainda. A pessoa vê tudo caindo, fala que isso aqui vai chegar a zero e termina saindo fora e perdendo dinheiro também, ok? Então a HGRU aqui, galera, ele mostrou um ponto aqui, eu vou mostrar para vocês que é bem interessante. É um ponto que mostra o fim da tendência de baixa dele, tá? Ele entrou em tendência de baixa, mas a tendência de baixa é de curto prazo, tá vendo? Olha só. Tá. Vem aqui subindo e continua, tá? Continua indo bem. Aqui era a crise sanitária, né? Mostra a crise sanitária para você ver também, tá? Ó, como é que é feito, o que acontece com quando ele começa a mudar, tá? Olha só o que acontece. Nós vamos falar agora de vela, tá? Nós vamos analisar as velas, que essas velas aqui elas falam muita coisa, tá? Então, fique atento. Olha o tamanho dessa vela que deu aqui nós estamos no gráfico semanal na última semana, tá? E na mesma semana ela saiu de 51, né? Foi 51, 51,74 que ele foi buscar o HGRU, tá? Só que, olha só, daí para frente ele subiu uma pancada, olha só, foi para 67, tá?
Então, essa velinha que ela deixou aqui, tá vendo? Ó? Ela deixou esse pavio aqui, tá vendo? Ó? Esse paviozinho, o que que é? Mercado mudando de rumo, tá? Mudando de rumo. Aí você fala assim, mas em alguns outros lugares aqui você vai encontrar. Encontra, mas essa aqui é diferente, por quê que é diferente? Porque essa aqui, vocês lembram nos outros vídeos, se você assistiu os outros vídeos, vocês vão entender. A regra é a seguinte, toda vez que o preço cai e está longe da média, ele volta para a média, tá? É sempre, isso que é a regra, tá? Sempre, sempre. Toda vez que está longe da média, ele volta para a média. E nesse ponto aqui, vocês notam que ele estava muito distante, tá? A média móvel estava aqui em cima, os 74, ele chegou a 51. Isso quer dizer o quê? Né? Vamos fazer a entrada. E sem contar que você dá uma olhada aonde também. Como não tinha suporte aqui, tá? Não tinha suporte. E a HGRU é um fundo bom, tá? Como não tinha suporte, rompeu até o suporte. Você fala, nossa, mas a gente está falando aqui de uma crise sanitária, não tinha nada a ver com o fundo, tá? Então ele já jogou direto, olha só. Já jogou direto, não fez nem teste de fundo, já foi direto para a média móvel. Então quando isso acontece, fica atento, tá? Fica atento. Se o fundo é bom, tá? Você já analisou, o fundo é bom, então é hora de você pensar em fazer a entrada. Se eu baixar o tempo aqui, né, para 1 hora, por exemplo, né, fica mais fácil de ver, tá? Porque aqui já está nós estamos aqui deixa eu ver aqui, 2023. É porque o gráfico de diário ele deixa muito ruído, sabe? Mas para você aqui, ó, 2020, crise sanitária. Então, se você quiser mais preciso, tá caindo, você fala, não, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora. Vamos acompanhar no gráfico de 1 hora. E o gráfico de 1 hora mostra o quê? Olha só. Já começou a fazer o recuo aqui e já jogou lá para cima, tá vendo? Fica mais fácil do que o outro, mas o outro também é a mesma coisa, tá? No semanal. Você percebe que ele está muito distante, tá? É totalmente fora da realidade, tá? Então é assim que funciona. Então aqui você vê que teve o sinal claro de entrada. Lógico, tem outros tipos de sinal que nós vamos mostrar aqui na frente. Por exemplo, essa alta dele aqui mesmo, tá vendo? Regra, longe da média. O fundo teve uma queda forte, tá vendo? Queda bem bacana mesmo, ele saiu aqui dos 92, foi buscar os 77, então uma queda forte, tá? Esse padrão de vela aqui, galera, também requer atenção, tá? Esse padrão de vela aqui é bem interessante. Lembrando, se o fundo é bom, tá? Deu uma vela vermelha aqui, tá? E logo em seguida deu a outra vela verde. Então, essa vela verde aqui já é o start. Ela é confirmada com outra vela na frente, que já rompeu tudo, tá? Se você baixar mais o gráfico, você vai ver que ele já fez um rompimento fantástico, fez um pivô de alta aí e foi embora, tá vendo? E as velas seguintes já operou, tá? Em cima da média móvel. E a tendência é a mesma. Em cima da média móvel, correção, tá? Andou, desceu, média móvel, correção e foi subindo, tá? É sempre assim. Então, para você identificar esses pontos, você procura. Quando está caindo, você já está de olho, tá? Aqui é exatamente isso, tá vendo? O que está acontecendo agora. Olha o que está acontecendo agora. Teve a queda, tá? Essa queda toda que teve aqui foi, como eu falei para vocês, foi isso aqui, do IFIX. O IFIX já deu sinal aqui, você já fica atento, porque vai acontecer. Nesse aqui o padrão foi diferente, tá vendo? Mas é sempre a mesma coisa. As velinhas, todas as velinhas, ó. Todas elas têm esse paviozinho aqui embaixo. Quer dizer, o preço abriu em cima. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando uma vela separadamente para você entender. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, essa velinha aqui quer dizer o quê? Que o preço abriu aqui, desceu até 106 e já fechou aqui em cima. Isso aqui já é um ponto de atenção. Você vai falar, opa, peraí. Já está mudando. As outras velas fizeram a mesma coisa. Aí uma tentou descer e ela não furou mais o suporte, tá vendo? Essa outra aqui, ela abriu já aqui, tá vendo? Ela desceu, foi forte também, tá?
Só que ela já fechou, galera. Ela abriu aqui, desceu, voltou e fechou aqui em cima, tá? Ao 111. Automaticamente você fala, não, aqui já é um ponto. E já é um ponto mesmo. Ela fez aqui até o famoso pivô de alta, né? Subiu, volta, testa o fundo e pronto. Continua subindo, tá? Isso aqui já estava nos seus 113, mais ou menos ali, né? Então, é assim que funciona. Então, esses padrões que vocês têm que procurar. E para cair é a mesma coisa, tá? Ela subiu e foi embora. Aqui já tem uns negócios que é bem interessante aqui, ó. Você tem que ficar atento. Todas as velinhas têm um pavio para baixo, tá? Olha só, tem esse paviozinho para baixo aqui. Então ela abre, volta e volta a subir de novo, vai empurrando para cima. Você fala, não, agora ela vai subir. Só que tem um detalhe, galera, aqui. Tá vendo essa vela aqui, ó? Esse padrãozinho aqui? Ela subiu e as outras estão tentando chegar e não chega, tá? Então não é só esse rabinho aqui. Esse rabinho aqui funciona quando ela cai, tá? Quando ela tá aqui embaixo, ó. Quando ela está em cima, ela não funciona. E aqui tem um detalhe muito interessante, ó. Ela tem o topo, tá vendo? Aqui tem o topo. Então, galera, chegou no topo, tá saturado, né? Você vai pagar ali, vai trocar, investir R$ 136 para ganhar, quer dizer, estava até aqui, chegou até esse ponto, R$ 132, para ganhar 85 centavos. Então, os fundos imobiliários é previsível justamente por causa do dividendo. Quando ameaça cair um dividendo, o fundo desaba, sabe? É uma encrenca danada. Vocês já sabem disso, já estão vendo acontecendo isso agora. Então, reduziu o dividendo, ela cai. Então, aqui é a mesma coisa. Então, não vale mais a pena. Então, o fundo chegou no seu alvo. Toda vez que chega no alvo, ela vai entrar numa posição vendedora automaticamente, tá? Ah, mas eu vou ficar para cá. Beleza, se você quiser comprar desse ponto aqui, beleza. Não tem nenhum problema. A escolha é sua, né? Você que decide o que tem que fazer, tá? Então, nesse ponto aqui, galera, é bem interessante. Por quê? Porque esse ponto aqui ela começou a dar sinais de fraqueza, tá vendo? Ela tentando buscar esse topo que ela fez aqui. Então, desceu e foi tentar de novo, já deu a falha, tá? Aqui ela já entrou já na tendência de baixa. Por quê? Ela entrou na tendência de baixa. Porque ela atingiu a média móvel que já começou a trabalhar abaixo da média móvel, tá vendo? Você vê que o preço está muito distante da média móvel. Qualquer hora esse preço aqui pode começar a subir, o pessoal tudo comemorando. Opa, vamos comprar que agora vai subir. Ele pode buscar isso aqui, ó, tá? Sem problema, buscar os seus R$ 126, todo mundo comemorando, comprando mais, tá? E não é. Isso aí, ela bate na média móvel ou no o que era suporte aqui, tá? O que era resistência aqui virou suporte. Ela bate nesse suporte aqui, que se transforma numa resistência e volta a cair de novo. Tá? Então, esses padrões você tem que gravar sempre, tá? Porque senão você termina comprando topo, né? Você vai sempre comprar topo e aí que mora o perigo, né? Você começa a comprar topo, daqui a pouco desaba e ferrou. Outra coisa, a mudança de direção nunca negligencia ela, tá? Na análise gráfica, tá? Aqui, coloquei o HGRU para a gente fazer um acompanhamento, tá? Por quê? O HGRU, ele fez o rompimento, ele subiu, tá vendo? Aqui, porque estava em topo, vai fazer a correção. E o IFIX apontando para onde, né? Apontando para baixo. O IFIX ainda tem lenha para queimar ainda, tá? Ele vai descer mais ainda. Então, ele fez o rompimento, tá? Essa linha aqui que era o suporte, tem que engrossar ela aqui um pouco mais, ó, que era a resistência, ela se transformou naquela, ela se transforma em suporte. Esse suporte, quando rompe, geralmente rompe com muita força. É o que aconteceu aqui, tá? Só que ele rompe e ele vai para onde, né, galera? Ele vai para onde? Então o preço dele agora está R$ 119, tá vendo? Então, nesse ponto aqui, ó, no R$ 119, ela tem mais um suporte, tá vendo? Esse suporte foi gerado aonde? Toda vez que faz um fundo subindo, aquele fundo automaticamente já é uma região de suporte, tá? Então ela subiu nesse ponto aqui, tá vendo? Subiu, voltou, fez o fundo e continuou subindo. Essa região aqui automaticamente já vira um suporte, ok? Então agora, como é que eu vou fazer uma entrada no HGRU para saber? Eu não posso adivinhar onde é o fundo. Eu vou seguindo ele, tá? Eu tenho que seguir ele, tenho que descobrir onde é os suportes dele, tá? Então ele fez esse rompimento e ele foi buscar qual suporte, né? Ele foi buscar esse aqui, olha só. Ele foi buscar esse suporte, tá?
Então ele veio buscar. Nesse aqui eu já tinha alertado já, tá no chat do invest.com, alertado o pessoal que ele ia fazer a correção, tá? E começou a fazer a correção. Rompeu o suporte, falei onde ele ia buscar e ele foi buscar, tá? Mas aí você fala assim, mas você está adivinhando? Não estou adivinhando, galera. O IFIX mostra isso aí, ó. O IFIX ele continua fazendo correção, tá? O IFIX está com problema? Os fundos imobiliários, em geral, não. Tudo normal, o IFIX está subindo forte, né? Só fazendo apenas uma correção. Agora você tem que esperar o momento para você falar, não, agora eu vou comprar. E ele vai caindo aqui e as pessoas vão comprando. R$ 127, mas muita gente comprou. Tá barato, agora eu vou comprar. Não, galera. Em renda variável não tem o barato e o caro, tá? A pessoa não fazer o valuation, fazendo. Não é assim que funciona. Renda variável não tem o barato e o caro. Às vezes você fala, isso aqui é top, tô comprando barato a R$ 10. Quando você vai ver, está em 5, tá? Então, não é bem assim que toca essa banda aqui, não. Infelizmente, não é isso, não. E o que eu estou falando aqui não é achismo, tá? E agora nós vamos acompanhar ele, tá? Vamos acompanhar o HGRU aonde? Nesse rompimento aqui, tal. Ele está no suporte, ó. É esse rompimento que nós vamos acompanhar. Então, ele atingiu, agora ele vai ser uma briga danada para ele romper isso aí, tá? Se não tiver briga para romper, aí é outro problema, tá? Aí já é outra questão, tá? Aí, aqui você vai ter que fazer o acompanhamento. Isso aqui foi o topo que ele fez, tá? E agora vem aquela velha questão. Esse ponto aqui, ó, geralmente o ativo ele fica brigando aqui, aqui não sobe e desce danado, desce, às vezes desce até um pouquinho e volta, subindo no desce, um pouquinho sobe, tá? Geralmente fica assim, até ou ele rompe aqui, ou então ele arruma alguma coisa que sobe, tá? É assim que funciona. Esse ponto aqui nós vamos acompanhar. Esse rompimento aqui, se acontecer esse rompimento, como é que acontece esse rompimento? Esse rompimento vai acontecer assim, ó. Ele vai ter que gerar uma vela aqui para baixo, tá? Daqui a pouco ele vai gerar outra vela aqui, tá? Ou às vezes até ele sobe, mas quando ele sobe, ele já acerta no suporte, que era suporte, virou resistência. Aqui ele vai fazer o seguinte, aí começa a queda tudo de novo, tá? Então, exatamente. Ou então ele pode subir e buscar a média móvel, porque ele está muito distante da média móvel, tá? Está muito distante. Tá? Em 125, ele pode voltar muito bem para essa média móvel, não tem nenhum problema. Quando ele volta, todo mundo comemora e começa a comprar forte, que é um erro. Ele bate na média móvel e faz a queda, a não ser que o IFIX já tenha virado, tá? Igual aqui, ó. O IFIX já virou, então aí muda totalmente o cenário. E quando o IFIX vira, geralmente os fundos eles ficam bem devagar, tá? Bem lentos ali. A pessoa ainda está com medo. Mas esse ponto aqui a gente aproveita e já faz uma projeção. Tem outro vídeo, tá? De projeção. E vamos fazer uma projeção dele, para onde ele vai se ele fizer esse rompimento aqui, ó. Então, fazendo esse rompimento aqui, galera, a gente faz a projeção, jogando para baixo, tá, ó. E ele leva para onde? Leva para aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho, bem grosso aqui, em vermelho, tá? Ó. Ele leva para esse ponto aqui do seu 105, tá? Seus R$ 105. Então, é exatamente isso que nós vamos acompanhar. Aí você vai falar, não, mas ele pode, no meio do caminho aqui, ele virar e voltar a subir. Pode, tá? Pode, ele pode tudo. Eu não mando nisso aí, tá? Eu não mando nesse negócio, não. A única coisa que eu fico olhando é o IFIX. Se ele vai virar também. Se ele virar também, esse aqui vai virar e vai embora, vai subir, tá? Se não, é queda, tá bom? Então aqui falamos do HGO, que eu vou buscar o XPML. O XPML ele mostra o ponto certinho, tá vendo? A virada dele, tá vendo? Mostra a virada dele certinho aqui, ó. Olha as velas aqui, ó. Empurrando o preço para cima, tá? Longe da média, tá? Busca a média, cai de novo e fica enrolando aqui do lado. Só que as outras velas, elas não buscam mais queda, tá vendo? Elas começam a fazer uns movimentos aqui, tá vendo? Ó. Não tem mais queda. Faz esse suporte aqui, não testa mais o suporte, o único teste que ela fez foi esse ponto aqui, ó. E começa com força. Ela gerou até um pontinho aqui de resistência, tá vendo? Então, andou, ó, uma, duas, três velas, né, subindo, tá? E a vela que confirmou foi essa aqui, ó. Em cima da média móvel, subiu, tá? Bateu nesse ponto aqui, desceu com força, rompeu até a média móvel de novo,
Por quê? Porque a regra é a seguinte, ela sempre volta para a média móvel. Aqui embaixo o preço já estava longe da média móvel, então ela volta de novo. Ó. Então é assim, só que você concorda que ela subiu, né? O XPML subiu, não rompeu o topo, presta atenção. Ele não fez um rompimento do topo, e isso é um problema. Tá? Isso é um problema porque ele testou o topo 2 vezes aqui, ó. 1, 2 vezes, isso já sinaliza queda. Sem contar que ele está no alvo dele, então a tendência é ele corrigir junto com o IFIX, tá? Tem alguma coisa errada com o XPML? Não tem, tá? E ele entrou justamente tendência de baixa, tá? E aqui é a mesma questão, tá? Nesse ponto aqui, ó, ele fez um rompimento aqui, ó, um suportezinho aqui, bem sem vergonha aqui, ó. Ele fez um fundo aqui e ele fez um rompimento de suporte. Com esse rompimento de suporte aí, leva ele para onde, galera? Então, é só fazer a projeção, ó. Segue, ó. Ah, esse aqui não, é o barrinha. Então, projeção é simples, vai fazer segue, tá? E baixa de novo, né? Faz essa medição ali, coloca de novo, e ele já vai levar para um fundo, tá vendo? Ó? Que é esse aqui, ó. Levou até um pouco mais para cima, tá? Levou um pouco até mais para cima. Mas é próximo, tá vendo? Ó? É R$ 99,00 e o outro lá R$ 97,00. Você vê que está bem próximo. Então nós vamos colocar aqui, exatamente nesse ponto, para a gente acompanhar o XPML, que é nos R$ 99,00 que ele levou. Mas lembrando, é uma região, a gente não pode colocar aqui, é exato, tá? Porque tem esse fundo dele aqui que ele pode buscar, que é os R$ 97,00, tá? Então o XPML nós vamos ficar atento com esse fundo, né? Eu vou apagar tudo aqui, nós vamos salvar, vou salvar o gráfico aqui, tá? Vai ter a data, tudo. E nos outros vídeos nós vamos chamando a atenção, conforme ele vai fazendo a correção. Eu vou colocando eles e passando para vocês. E vocês vão acompanhando aí. Eu quero que vocês façam, quem está assistindo o vídeo, faça exatamente isso aqui que eu fiz, tá? E nós vamos acompanhar ele daqui para frente, ok? Então aqui eu vou salvar ele nesse ponto aqui, tá? Está salvando aqui ainda. E fala assim, mas por que ele vai cair agora, né, galera? É porque longe da média móvel, voltou, já atingiu a média móvel aqui, já fraqueza, já começou a descer, tá? E isso aqui é o padrão de queda, tá? Então, vamos aguardar. E de olho no IFIX, que ele tem um alvo aqui embaixo, aqui, que é a média móvel, mas se ele acelerar muito aqui, provavelmente vai ser um desespero e o pessoal vai buscar o suporte aqui embaixo, tá? No 350, no 3.450, 3.500, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.